Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui conosco, nosso irmão da casa, que tem mandado Machado. Vai falar sobre o capítulo 12, 22, não se aparelhe que Deus juntou. Vamos ler um trechinho como é de praxe da casa, depois passamos a palavra do nosso irmão para que possa desenvolver o tema da noite de hoje, né? Capítulo 22, não se aparelhe que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Imutável, só algo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Jesus, mestre amado Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, iniciando os trabalhos da casa na noite de hoje, rogando ao Pai, Senhor, que envolva este ambiente, a todos aqueles que aqui estão, que ainda vão chegar, para que possamos ter um estudo tranquilo, equilibrado e sereno, Senhor. E Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, derrame sobre todos nós a sua bênção, o seu bálsamo, para que assim possamos, com tranquilidade, equilíbrio, serenidade, assimilar, Senhor, esse estudo, e que cada um de nós tem como responsabilidade. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Paula, patronos da casa, em nome de Deus, pedimos sua permissão para que possamos dar inicial o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, como sempre. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Como o Alfredo leu, ele começa dizendo que só o que vem de Deus é imutável. Ok, perfeito, né? Pelo menos até agora não vimos nenhuma modificação em relação aos movimentos de rotação e translação do planeta Terra, continua rodando direitinho, a distância em relação ao Sol continua a mesma, está perfeito. Por quê? Porque foi feito por Deus, portanto é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Ok, tudo que é obra do homem está sujeito a mudanças. Muito bem. Podemos observar isso, inclusive, na nossa vida como um todo, né? Nós vamos caminhando e muitos anos depois a gente percebe que alguma coisa poderia ter sido feito melhor, poderia ter progredido mais. Me lembro que Pilares, quando era criança, adolescente, para falar ao telefone era um pouco complicado. Tinha que ir lá na quitanda do seu João, né, pegar uma fichinha e entrar na fila para que cada fichinha, se eu não me engano, era 3 minutinhos, para que a gente pudesse conseguir se comunicar com alguém através do telefone. Pouca gente tinha telefone, lá em casa não tinha.
Hoje nós estamos aí, todo mundo tem o seu, ou muita gente tem o seu celular, consegue se comunicar muito bem com os seus familiares e amigos, ótimo, isso faz parte do progresso, né? Quando o metrô foi feito, né, ninguém pensou naquela ocasião que quando se queria pegar a linha 2, você tinha que soltar na estação Estácio e aguardar um trem que fosse até Pavuna. Essa era a linha 2 naquela ocasião. Até que agora, recentemente, de uns anos para cá, isso muitos anos depois, décadas depois, peraí, a gente pode melhorar isso, né? Por que a gente não faz uma estação ali na altura da prefeitura? A próxima estação já vai ser a primeira estação da linha 2, São Cristóvão, e depois a pessoa já vai direta só até a sua estação, sem preocupação, sem precisar descer do trem, ela vai ficar acomodadinha lá. E realmente foi feito assim e está aí. Então, as obras dos homens estão sujeitas a mudanças. Ótimo, que bom, ainda bem, né? Porque assim nós vamos caminhando, nós vamos progredindo. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Ótimo, vamos caminhando, vamos ficando mais inteligentes. As novas gerações estão aí, as crianças e os jovens já nascem, né? A mamãe dizia que as crianças antigamente nasciam com os olhos fechadinhos, levava quase um mês para abrir os olhos, né? As mamães e as vovós aí talvez possam até confirmar isso. Hoje as crianças já nascem e, assim, com um dia já está abrindo o olho, já está, opa, cheguei, estou aí, não é? Quer dizer, tudo vai melhorando, e é assim mesmo, o progresso dessas inteligências que estão reencarnando, que estão retornando ao corpo físico pelo processo da reencarnação, graças a Deus. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Ok, então, falou em união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem, nós estamos falando de reprodução da espécie, nós estamos falando, portanto, de família, né? Então, a chamada célula máter da sociedade, fundamental para o nosso crescimento, para nós, para todo aquele que reencarna, que retorna ao corpo físico, né? Então, na família nós vamos, a partir dessas interações com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós vamos aprendendo a nos corrigir, a nos melhorar, a aparar as arestas, né? Os irmãos nem sempre são grandes amigos de outras encarnações, muitas vezes é até mais comum, talvez, espíritos divergentes de outras vidas, mas reencarnam na mesma família, porque exatamente por isso, para trabalhar essas questões, atenuar, no mínimo atenuar, para que na próxima, quem sabe, se não ficar tudo resolvido nesta, venha com menos problemas, menos dificuldades, aquelas arestas já terão sido aparadas. Em relação ao papai e mamãe, a mesma coisa, né? Dificuldades, eventualmente, que tenhamos com o papai, com a mamãe, trata-se do mesmo tema. Somos espíritos conhecidos de outras vidas, com débitos de ambas as partes ou de uma só, e aí retornamos ao corpo físico para exatamente na família trabalharmos as nossas questões, e aí nós vamos caminhando, nós vamos progredindo, vamos evoluindo. Um dos grandes objetivos da reencarnação é para fixar o amor em nós na prática. Porque, naturalmente, na família nós já vamos exercitando o amor filial, né? O amor de mãe, o amor de pai. Nós vamos trabalhando o amor em nós. Então,
ao longo de algumas encarnações, esse amor vai se fixando em nós na prática. Chegará um dia em que ele estará de tal forma incorporado ao nosso espírito que qualquer um que chegar será bem-vindo. Não precisará nem ser filho biológico, porque consideraremos todos nossos irmãos, ou nossos filhos, ou os agregados passarão a ser filhos também, né? Porque já teremos desenvolvido, fixado em nós o amor na prática. Bom, por falar em família, por falar em papai e mamãe, vamos comentar um pouquinho a respeito dos filhos. Vamos falar também um pouco sobre educação. É muito interessante, nós tínhamos, quando morei na Ilha do Governador, da década de 80, nós tínhamos um vizinho, tinha uma loja de instalação de equipamentos de som, elétricos, eletrônicos, né? Uma loja muito boa, grande, muito conhecida, muito frequentada também, ficavam muitos carros assim na calçada. Um belo dia, o senhor, dono da loja, faleceu. Chamou-nos muita atenção porque assim a empresa ficou com 3 filhos. E os 3 filhos, assim, em menos de um ano depois, eles conseguiram acabar com a empresa. Menos de um ano depois. Eles conseguiram fazer com que a empresa, que fechava sempre no azul, que sempre dava lucro, que sempre era muito procurada, passasse a ser uma empresa assim, muito... acabou falindo, um ano depois. Eu me lembrei disso porque a gente aprendeu que o que vem fácil não é valorizado. Foi o que aconteceu com eles. Muitas vezes nossos filhos, nossos educandos, às vezes não são filhos, são netos, né? Ou é titia que cria também. E muitas vezes recebem coisas muito facilmente. As coisas chegam muito fáceis na mão deles. Eles não valorizam. Quando, na nossa geração, a minha geração, nós fazíamos os nossos objetos de lazer. Né? Então tínhamos a pipa, o peão, tínhamos um carrinho, tínhamos uma bicicletinha, e nós mexíamos naquilo tudo. Era muito importante isso. A educação hoje está tentando trazer isso para as novas crianças, permitindo que elas construam os seus próprios objetos. Para quê? Para que ela aprenda a valorizar o que tem. Porque se nós simplesmente dermos objetos eletrônicos para eles, e muitas vezes isso acontece como: olha, segura o tablet aí e me deixa em paz, porque agora eu preciso ver as minhas coisas aqui no celular, né? Então, muitas vezes o papai não está presente, ou está presente fisicamente, mas a mente está lá nas suas coisas de trabalho que ele está resolvendo pelo celular, e a criança está ali com as suas carências, querendo atenção, cuidado, carinho, né? E não está tendo exatamente porque nós nos descuidamos. Né? Então a ideia é doar-se e não dar simplesmente. Então a minha relação, a nossa relação com os nossos educandos é de doar-se e não dar simplesmente, porque simplesmente dar, comprar o objeto e dar para a criança e olha, vai brincar e não me incomoda mais, isso não é educação. Isso é querer se ficar livre da criança. Isso normalmente tem consequências, né? Então, é muito importante também a nossa presença. Quando eu estou com o celular e meu filho está brincando e me chamando para brincar com carrinhos, por exemplo, se for um menino, né? Eu não estou presente
realmente. Eu estou ali só, né? Mas não estou presente. Presente é estar junto, né? Muito importante também o nosso comportamento em relação. Não estou aqui com a mínima pretensão de ensinar nada a vocês. Eu estou recordando coisas que são importantes, que eu estou falando para mim, estou compartilhando com os amigos aqui, né? É essa a intenção. Nosso comportamento também é muito importante. Agora, recentemente, tem uma semana, 15 dias, um amigo me relatou que ele estava no mercado e, passando por uma das gôndolas, ele viu uma criança com cerca de 8 a 10 anos, abriu um iogurte e estava consumindo o iogurte. Esses rapazes que trabalham dentro do supermercado, que são chamados de segurança, eu não sei se é essa expressão correta, chegou para ela e falou: olha, você não pode abrir o iogurte antes dele ser pago. Sabe o que a criança falou? Mas a mamãe faz isso. Ela tinha aprendido com a mãe dela, né? É assim, a criança aprende conosco, com os adultos. Felizmente o rapaz, quem me contou, disse que era muito educado. A mãe já veio se aproximando, ele não repetiu: olha, isso não pode ser consumido, eu vou, por favor, coloque no carrinho com as outras coisas que a senhora já comprou, e lá na saída, na hora que a senhora for pagar a sua compra, aproveite e pague também esse iogurte mesmo, estando vazio, não tem problema, o caixa vai resolver. A coisa ficou por ali e não teve maiores consequências, mas o nosso comportamento é muito importante, a nossa postura, porque a gente pensa que a criança está distraída lá com as coisinhas dela, mas não está, ela está prestando atenção em tudo, né? A geração do século XXI, ele grava tudo, é um computadorzinho, né? Então, esses cuidados nós temos que ter também. Então, a nossa presença, a criança deseja o nosso comportamento e não simplesmente coisas, né? E não simplesmente coisas. Esse processo é muito importante porque é um processo de repetição. À medida que nós vamos repetindo, nós vamos incorporando. Essa era a filosofia do grande Pestalozzi, educador. Ele dizia: repita, que você aprende. E é isso. A gente vai repetindo as coisas boas, as coisas que acrescentam para nós, que tratam da nossa espiritualidade, né? Nós vamos repetindo isso no nosso dia a dia, no nosso convívio com nossos familiares e amigos, e nós vamos então caminhando e vamos aprendendo o bem. Nós vamos aprendendo bem. Esse é o nosso processo, é a nossa, afinal de contas, o planeta Terra é o quê? A nossa grande escola, né? Hospital, escola. De fato, hospital, escola. Aqui nós aprendemos, estamos sempre aprendendo, esse é o ideal, mas é também um hospital, na medida que um pouco mais, um pouco menos, estamos um pouco, digamos assim, doentes da alma, na medida em que ainda estou falando de uma forma geral, né? Estou falando em termos de toda a humanidade, ainda está muito presente em nós o egoísmo, a prepotência, o orgulho, umas eras da alma, né? Que geram realmente doenças, né? É por isso que aqui estamos, né? Por enquanto. No futuro, quando estivermos caminhado um pouco mais, poderemos passar para outros planetas mais adiantados. Deixaremos no planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, para um planeta de regeneração, a classificação do Sr. Allan Kardec, onde predomina o quê? O bem, diferentemente do nosso planeta, onde não é o bem que predomina. Mas esses planetas mais adiantados, de regeneração, é onde predomina o bem, a paz, a harmonia. Todos chegaremos lá. Então, aprender a conviver e aprender a ser
Eu vou ler a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, né, para a gente recordar. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos diz assim: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja os bons? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Dizem os Espíritos, a resposta dada dos Espíritos para o Sr. Allan Kardec: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Veja que coisa. Século XIX, esse livro está aí, muito atual, super atual. Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, estamos caminhando, vamos em frente então na nossa lição. Eu retirei de um livro a seguinte observação a respeito dessa relação pais e filhos. Ensine seu filho a lhe respeitar, porque ele precisa de alguém que confie. Ensine seu filho a lhe respeitar, porque ele precisa de alguém que confie. Se vê muitas vezes um certo desrespeito, não é? Da criança, do jovem, do filho em relação aos pais. Esse desrespeito traz como consequência a não confiança. Se eu não respeito, eu vou confiar em alguém que eu não respeito? Não dá. Né? Então é muito importante que os filhos aprendam a respeitar os pais, né? Para que haja e ele desenvolva essa confiança, né? O respeito leva a quê? Leva à admiração. O respeito leva à admiração. E veja que nós estamos caminhando no sentido de quê? Do amor. Respeito, admiração, amor. É uma consequência natural, né? Quando se fala em missão, atribuição dos pais, responsabilidade dos pais, houve uma pesquisa recente nos Estados Unidos, eles gostam muito de pesquisa, eles trabalham muito com pesquisa, né? E eles fizeram a seguinte pesquisa com jovens recém-formados entre 22 e 25 anos, universitários. Nessa idade tão jovem e formados, você se sente o todo-poderoso, né? Já trabalhando, já ganhando dinheiro, né? Informado na universidade dos Estados Unidos. Mas uma particularidade, muitos jovens se embrenharam por um caminho, ou se embrenhavam na ocasião da pesquisa, por um caminho tortuoso, né? Gera muitos problemas, nós já sabemos quais são. E outros não. Outros tocavam a sua vida de uma forma muito tranquila. Isso chamou a atenção dessas pesquisas para saber, mas por que isso? Se eles são americanos, se formaram em universidades muito semelhantes, a idade é muito próxima, entre 22 e 25 anos. Por que uns formados se embrenharam por um caminho das bebidas, das drogas, por exemplo, e outros não? Alguma diferença, alguma coisa houve nesse meio de caminho? Vamos pesquisar. Foram até a adolescência. Na adolescência não encontraram nenhuma particularidade, nenhuma, nada que chamasse atenção, assim. Então, vamos descer um pouco mais, vamos fazer esse corte, vamos descer um pouco mais a idade. Então, foram na idade próxima, até os 10 anos de idade. E aí encontraram uma particularidade.
a particularidade, o que os diferenciava era que as crianças cujos pais tinham religião e as crianças participavam da religião eram aquelas que depois cresceram e não se embrenharam por caminhos tortuosos. Então nós lembramos na nossa religião que filhos e pais, os pais devem apresentá-los a Deus. Essa é uma das nossas missões, apresentar os filhos a Deus através da nossa religião. Se temos a nossa religião, se somos felizes, então por que não também levar esse conhecimento, essa bagagem, esse cuidado com a nossa espiritualidade para os nossos filhos, para os nossos educandos? Devemos fazer isso, porque isso tem reflexos muito positivos lá na frente. Mas agora já está tarde, não sei o que, vamos investir dentro do que for possível. Lembrando que os reflexos, o que aprendemos na nossa vida, elas se refletem nas encarnações posteriores. Então vamos ensinar e vamos aprender coisas boas, positivas. Contei para vocês recentemente que há pessoas que chegam na casa espírita e assim, ela está em casa. Em pouco tempo, cheguei. Mas de onde que ela trouxe essa bagagem? De outras vidas. Certamente, no passado, em outras encarnações, ela já entrou em contato com coisas ligadas à espiritualidade, talvez coisas ligadas ao espiritismo mesmo. Então, ao chegar de novo na casa espírita, ela está, estou em casa. Então, tudo que aprendemos agora refletirá amanhã. Então, no futuro, esses benefícios que nós não colhemos agora, e normalmente colhemos, nós vamos colher esses benefícios à frente, sem dúvida alguma. Então, religião, muito importante para os nossos educandos. Filhos e pais na mesma religião, apresentá-los a Deus. Isso dá um diferencial, isso faz a diferença para aqueles que conseguem materializar isso nas suas vidas. Ok? Então, seguindo com o nosso estudo, o nosso bate-papo em relação ao capítulo 22, vamos falar que a lei civil tem por fim, lendo o trecho do Evangelho, a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. Então, a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. Ok? É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. E em outros é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, basta o casamento civil. Não precisa do casamento religioso, basta o casamento civil. Que é o caso do Brasil. Para nós, basta o casamento civil. Então, já há muitos casais que nós conhecemos que não casaram no religioso, fizeram apenas o casamento civil. Essa é uma lembrança importante também. Nós, no Espiritismo, não fazemos batizados, casamentos, queima de incensos, e outras coisas mais. Nós não temos. Então, há jovens casais espíritas que só casam no civil e fazem a festa. E contratam uma pessoa, normalmente é o chamado juiz de paz, que vai oficializar o casamento no civil e vai também fazer um comentário, fazer uma digressão em 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, falando
falando da importância do casamento, a importância do casal, a importância da família, etc. Ao final, faz uma prece, e ao final os noivos então assinam os documentos, formalmente, e estão casados no civil. Né? Então, para nós no Brasil, trata-se exatamente dessa particularidade, basta o casamento civil. A outra lei divina, imutável, como totalmente moral, é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelo da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Okay? Então, por isso o casal, para que fossem dois, e não apenas um, para amá-los e cuidá-los e fazê-los progredir. Essa é a lei de amor. A gente gira e volta na questão do amor, na questão da lei do amor, na questão do fora da caridade não há salvação, né? Que é um capítulo também do Evangelho. Né? É importante para o Senhor Allan Kardec e a espiritualidade superior, né? Direcionar um capítulo inteiro para tratar do tema fora da caridade não há salvação. Então, a lei civil tem por fim regular as relações sociais, os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Lembra? As leis divinas são imutáveis, as leis humanas são variáveis. Né? Por isso nós vamos encontrar. Então, falando no próximo item, que é o próximo item do capítulo que trata do divórcio, o item 5 diz assim: o divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Ok? Então, o divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que está de fato separado. Então, também como uma evolução, também como um progresso, né, o senador da República, lá na década de 70, disse que já vinha há 26 anos querendo legalizar a questão do divórcio no Brasil. Aguardou 26 anos, na década de 70 ele conseguiu. Foi muito bom, porque, como diz o texto, formalizou, né, legalmente o que já estava de fato separado. Então, cada um pode tocar a sua vida depois, independentemente. Claro, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos permanecem, né, legalmente até a fase adulta, até os 18 anos, né? Mas aquela atenção especial em relação à espiritualidade permanece para o resto da vida, né? Os filhos sempre serão filhos, os netos sempre serão netos, independente dos pais estarem juntos ou separados, né? Então, década de 70, né? 1970, 76, 77, né? Naturalmente, é a última, como diz o texto, uma solução que veio formalizar algo que já estava de fato separado. Então, após inúmeras tentativas, né, importantes tentativas de reconciliação, de permanecer juntos, etc., não deu, cada um, então, segue um outro caminho. Estão, portanto, legalmente separados, né? Bem, então, ainda no Evangelho, mas já caminhando para o final, o texto diz o seguinte: ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Não existe adultério onde
reina sincera afeição recíproca, né? Lembrando, nós sabemos, né? Falando de reencarnação, comentei isso ainda agora, muitas vezes os casais, nós casais, viemos juntos para reparar, né? Conflitos, dificuldades de outras vidas do passado, né? Então nem sempre é tão fácil assim tocarmos as nossas coisas na vida, né? Vamos falar um pouco da lei mosaica, vamos falar um pouco de adultério também. Então, a passagem é bastante conhecida, eu vou recordar aqui com vocês, quem ainda não souber vai ficar conhecendo agora, né? Que é a passagem da mulher que foi trazida, arrastada por homens para Jesus, para ser lapidada. Lapidada significa apedrejada até a morte. Era uma prática da lei mosaica. Moisés viveu há cerca de 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos passados. Moisés era um grande líder e conseguiu libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios, né? A Páscoa para os hebreus significa exatamente essa libertação, essa saída do povo hebreu do jugo dos egípcios, onde eles eram escravos, né? Então, já se passaram 4.000 anos, abrindo um parênteses, ainda vemos de vez em quando pessoas vivendo em condições muito próximas da escravidão, no Brasil e no mundo, infelizmente. A polícia vai, prende o fazendeiro, prende as pessoas que estão cometendo esse crime gravíssimo, né? E estão lá, trabalhadores entre aspas, porque eles só trabalham realmente. Não tem carteira assinada, não tem lugar decente para morar, não tem lugar decente para viver, né? Vivem em condições análogas à escravidão, né? Veja como nós podemos nos repetir N vezes se nós não tomarmos cuidado, né? Certamente, eu diria, com boas possibilidades, esses fazendeiros, essas pessoas, elas já cometeram esses crimes no passado. São criaturas, ainda estamos fazendo só essa observação, ainda ligadas a essa questão da escravidão, né? Se eu procurar direitinho na reencarnação dele, vai encontrar que tem um pezinho dele lá. E agora, reencarna no Brasil ou em outro país para cometer o mesmo crime. Veja como nós nos repetirmos nos erros, felizmente nos acertos, né? Graças a Deus, mas nos erros nós também nos repetimos. Então, os hebreus, fazia parte das leis dos hebreus, lapidar a mulher adúltera até a morte. Interessante, a história sempre conta da mulher adúltera, não conta do homem adúltero. Fala da mulher adúltera, não fala do homem. Será que não acontecia? Bom, enfim, trouxeram a mulher para o Senhor e com um teste muito difícil para qualquer um de nós, talvez, né? Porque a situação era a seguinte: olha, Senhor, mulher adúltera, manda a lei mosaica que ela seja apedrejada até a morte. Vocês conhecem essa história, né? Então, quem não conhece vai ficar conhecendo agora. É muito interessante porque nesse momento o Senhor, ele tinha algumas opções. Por exemplo, ele poderia dizer para os homens: olha só, vou falar na minha linguagem, olha só, deixa a mulher em paz, segue o caminho de vocês, né? Só que eles eram hebreus e a lei mandava apedrejar até a morte. Ele não poderia falar isso,
né? Não poderia. A segunda opção, uma das opções também, seria, ok, se a lei mosaica manda que seja feito assim, então façam. Outro absurdo, porque iria completamente contra tudo aquilo que ele tinha pregado, o seu amor, o seu carinho, todos nós, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz. Ele jamais poderia também adotar, sugerir algo semelhante a esse, né? Seria a segunda opção. Uma terceira opção seria, digamos assim, sair de fininho, fingir que não viu, não é? E seguir o seu caminho. Acontece, meus irmãos, que é uma particularidade, os bons espíritos, os espíritos mais adiantados, os espíritos de luz, e nós vamos chegar no Senhor enquanto isso, uma palavra que não existe no vocabulário deles é omissão. Não tem omissão. Eles sempre de alguma forma vão ajudar, eles sempre de alguma forma vão participar. Então, não daria para o Senhor fingir que não viu, né? Um dia desse eu estava vindo pela Rua do Catete, aí era de tarde, aí tinha um burburinho, um bocadinho de gente assim, e um rapaz, esses meninos que fazem entrega de bicicleta, ele tinha se acidentado, infelizmente ele caiu para a calçada, e ele estava com algumas pessoas em volta, e com o celular na perna, e já ligando para alguém, e algumas pessoas, hoje todo mundo tem celular, também já provavelmente ligando para a Defesa Civil, para algum parente, um amigo que pudesse ajudá-lo. Eu passei e falei, bom, ok, parece que ele está sendo atendido, joguei uma energia boa ali, uma pressa, assim, rapidinho, Deus te ajude, e segui meu caminho, né? E muitas vezes acontece conosco, a gente não pode fazer nada, né? Aí não é questão de omissão, é porque realmente naquele momento a gente não pode fazer nada, mas uma pressa, jogar uma energia boa, isso é possível, está sempre ao nosso alcance. Então foi o que eu tentei fazer naquele momento. Então o Senhor também não iria se omitir, né? E aí ele fez uma coisa muito inteligente, porque ele pegou a sala de aula de Jesus, era o ambiente em que ele estava no momento. Poderia ser a praia, o deserto, a casa de com os familiares de um dos apóstolos. Aonde ele estava, aquela era o ambiente, era a sala de aula dele. Nesse momento, então, ele se agachou na praia, pegou um graveto, um pedacinho de madeira e começou a escrever na areia: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Olha, conta o Evangelho que um olhou para o outro, foram se afastando devagarzinho, e uma particularidade que me preocupa, porque o Evangelho diz que foram saindo devagarzinho, primeiramente os mais velhos. Os mais velhos daquele grupo foram os primeiros a saírem devagarzinho, né? Naturalmente, teoricamente, mais idade, mais pecados, mais problemas, né? Teoricamente, naquele grupo especificamente tinha essa particularidade. Foram saindo devagarzinho, né? Muito inteligente essa saída do Senhor Jesus. Ele então vira para a mulher e: mulher, cadê os homens? Não te apedrejaram? Não, Senhor. Eu também te perdoo. Vá em paz e não peques mais. É uma expressão que ele usou muitas vezes. Ele inúmeras vezes
ele curava, auxiliava, né? E nós sabemos que a cura era às vezes do corpo físico, mas era também muitas vezes de fundo emocional. Eram obsessões, e obsessões tinham muitas, né? Criaturas muito envolvidas, muito atrapalhadas mesmo com relação à obsessão, com muitas dificuldades. Ele então afastava os espíritos, ajudava aqueles espíritos, né? A pessoa então é retirada a causa, desaparece o efeito, a pessoa então ficava bem. Fiz isso inúmeras vezes. Então ele diz para a mulher: vá e não peques mais. Por que não peques mais? É claro, se eu fico bem, mas volto a cometer os mesmos erros, os mesmos crimes, é só uma questão de tempo para daqui a pouco eu não estar bem de novo. É ou não é? Conta a história que alguns daqueles que foram auxiliados pelo Senhor, curados, cegos, estropiados, ao ficarem cegos, a história particularmente de um deles, ao ficar curado pelo Senhor, disse: graças a Deus, agora eu vou voltar a fazer as coisas que eu gosto de fazer, que eu não podia fazer porque eu estava cego. As coisas que ele gostava de fazer foram os pecados, as coisas que o levaram a ficar cego nessa encarnação. Então, você vê como o nível de compreensão fica muito prejudicado às vezes, né? Então, vá e não peques mais. Exatamente para não cometer os mesmos erros e, naturalmente, como nós sabemos, a vida é um bumerangue, a gente joga e aquilo depois volta para nós, alguma energia, né, correspondente ao nosso ato ou ao nosso pensamento. Então, era o que ele sempre recomendava: vá e não peques mais, exatamente para não voltar a sofrer, exatamente para não retornar, né, numa próxima encarnação com o mesmo problema, certo? Então, depois dessa belíssima e inteligente saída do Senhor Jesus, né, concluindo o capítulo, nós também vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a todos vocês, nossos amigos, que nos deram essa alegria de nos ouvir por esses minutinhos. Muito obrigado, boa noite. Bom, gente, então vamos fazer a nossa prece para que nós possamos encerrar a primeira fase e passar então para o passo. Jesus, mestre amado Senhor, agradecemos a oportunidade de mais um estudo na noite de hoje. Agradecemos aos trabalhadores benfeitores da casa que estão sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos ajudando em nossa caminhada, Senhor. Que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, permita que possamos vencer essas dificuldades, obstáculos que se apresentam no nosso dia a dia, Senhor. Que possamos ter forças para superá-las, que possamos sentir a presença do nosso guia ao nosso lado, desses trabalhadores amigos, nos envolvendo, nos ajudando nessa caminhada, Senhor, para que assim essas mazelas, Senhor, esses fardos pesados possamos suportar. Que Deus nunca nos abandona, sempre está ao nosso lado, Senhor, nos ajudando, para que assim possamos seguir o nosso caminho, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, sempre quando possível, Senhor, ajudando aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de oração, de uma palavra amiga, principalmente, Senhor, aqueles que se encontram em desespero, que eles possam encontrar
nesse ambiente, nesta casa, a ajuda, o acolhimento, para que assim possa se fortalecer. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Paula, patrões da casa, em nome de Deus, pedimos sua permissão para que possamos encerrar a primeira fase. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós.